Semana passada nós falamos sobre 4 fases na vida de José. E hoje eu gostaria de compartilhar com você sobre também 4 convicções que fizeram José reagir de maneira correta em cada uma dessas fases da sua vida. Então essa palavra está lá no YouTube, eu vou dar uma rápida revisada aqui para nós podermos dar essa sequência da palavra de hoje. Então, José do Egito é o homem depois de Jesus que é considerado talvez o homem mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. E a história de José, ela nos inspira e nos impulsiona. Tem um texto que vai ser colocado, Gênesis 37:2 diz: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. A história de José aqui vai começar aos 17 anos de idade, e nós vamos ver que chegando aos 30 é cumprido a promessa de Deus sobre a vida dele. Então José, nós compartilhamos aqui a semana passada, e depois você pode assistir, ele vem de um lar completamente desestruturado, de uma família que teve de tudo: assassinato, adultério, teve mentiras, houveram muitas coisas. E aos 17 anos José, ele é vendido pelos seus irmãos e vai ser entregue a uma caravana de mercadores, e ele vai parar no Egito. Agora, a história de José, ela é a prova de que mesmo uma pessoa crescendo em um lar disfuncional, mesmo crescendo no meio de uma família limitada, cheia de escassez, com tantas dificuldades, com tantos problemas, a história de José está aqui. Ele supera tudo isso para também nos inspirar que nós podemos superar os dramas familiares que tivemos, os traumas que nós enfrentamos, e nós podemos encontrar a nossa cura em Jesus Cristo. E não sermos escravos de um passado difícil, mas nós sermos protagonistas da nossa própria história. Nós podemos, apesar de tudo o que aconteceu, nós sobrevivemos, encontramos o Senhor, e nós podemos honrar a Deus e cumprir com o seu propósito nas nossas vidas. Então eu quero compartilhar contigo sobre essas 4 fases da vida de José e as 4 convicções que levaram José a reagir da forma como ele reagiu. Nós compartilhamos aqui que ninguém tem uma vida reta, linear. Quando eu digo, obrigado Paulo, quando eu digo reta e linear, é uma vida que do jeito que começa, ela vai. Esse talvez seja o sonho de todo mundo, mas todas as pessoas têm altos e baixos na sua vida. Todos nós temos fases na vida, todos nós passamos por estações na nossa vida. Assim como existem 4 estações, também existem estações diferenciadas na vida de todas as pessoas. Então não pense que aquilo que você vê aparentemente quer dizer que aquela pessoa, que aquela família não tenha problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem uma vida que às vezes ele está mais por cima, outras vezes ele está mais reto, outras vezes ele está enfrentando uma dificuldade, seja em qualquer área. Sempre vão existir fases diferentes na vida de todo mundo, sempre existirão tempos distintos, sempre existirão tempos de guerra. E a vida, ela vai nos surpreender com situações que nós não escolhemos, com situações que nós não pedimos, que nós não desejamos, e muitas vezes vão acontecer situações e fases nas nossas vidas que nós não entendemos. A vida de José, José viveu 110 anos, e nós podemos dividir em várias fases. Eu vou compartilhar somente 4, e por incrível que pareça, essas 4 fases começam com a letra C, e que também podem ser aplicadas nas nossas vidas. A primeira fase da vida de José, pode colocar por gentileza, foi a fase de cisterna. O texto diz em Gênesis 37, 23, 24: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Então José é enviado pelo seu pai para poder olhar os seus irmãos, e quando chega lá, os irmãos, movidos por uma inveja, movidos por raiva e ódio de José, porque José teve um sonho, relatou para eles o sonho que Deus havia dado para ele, e qual era
o resultado desse sonho. Seus irmãos ficaram com muita raiva, porque além de José ser o filhinho do papai, agora ele ainda ia falar para eles que um dia todos eles se prostrariam diante deles. Então José vai chegando perto e eles bolam um plano para poder matar José. Então um dos irmãos interfere e diz: olha, não vamos matar, joga ele nessa cisterna. Então o texto diz que jogaram José nessa cisterna vazia. Então José aqui está vivendo a fase da cisterna. E a cisterna pode representar muitas coisas na vida de uma pessoa. Na vida de José aqui representou paralisia, imobilidade. José não tinha como sair. Algumas traduções falam cisterna, outras falam poço. Você vai ver que sempre eu ouvi muito uma expressão lá no Maranhão que dizia, quando alguém estava muito mal, dizia: o fulano de tal chegou no fundo do poço. José agora estava escutando a conversa dos irmãos, um compartilhando com o outro e dizendo: vamos matar esse cara fala demais, esse cara é metido, esse cara é o filhinho do papai. E José está ali escutando toda a maldade do coração dos seus irmãos sendo expressado verbalmente. Então José fica paralisado, imobilizado. Aqui pode representar para mim e para você aquele tempo que nós não temos mais o que fazer, nós não temos para onde ir. José não podia fazer nada, José não podia ir para lugar nenhum. É aquele tempo que nós já fizemos de tudo, nós já tentamos tudo, mas as coisas continuam paradas na nossa vida. É como se nós estivéssemos com a vida amarrada. Situações do casamento, situações financeiras, situações na saúde que nós tentamos de tudo e parece que a coisa não vai para frente. Agora entenda algo: cisterna faz parte do tratamento de Deus em nossas vidas. E na cisterna Deus está trabalhando em nós. Deus não está trabalhando para nós. Nessa fase de cisterna, nós vamos sentir imobilizado, paralisado, mas Deus ele não está trabalhando por fora, Deus está trabalhando dentro. Então preste bem atenção, existem fases nas nossas vidas que nós precisamos fazer a leitura. Não são as pessoas que estão tentando nos prejudicar, é Deus que está tratando com algo dentro de nós, para aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas futuramente. Então esse tempo de cisterna, por mais que seja difícil, por mais que seja angustiante, Deus estava aqui preparando José para as coisas que estavam reservadas para ele. Às vezes nós não entendemos quando nós estamos passando pelo processo, mas todo processo, por mais difícil que seja, ele vai nos levar a um nível de maturidade para cumprirmos com o propósito de Deus nas nossas vidas. Então os irmãos agora, eles jogam ele na cisterna, e José agora vai entrar na segunda etapa, ou na segunda fase da sua vida. Pode colocar, por gentileza, é a fase da casa. Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo quanto fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. José é retirado da cisterna, e agora ele vai ser vendido pelos seus irmãos, e ele vai parar na casa de Potifar, no Egito. Então aqui começa a segunda fase na vida de José, a fase da casa. Então cada fase da nossa vida, ou cada estação, ou cada etapa, ela traz coisas que são peculiares desse tempo. Sempre traz algo novo para nós. Sabe, na casa de Potifar, nós vamos ver que ainda não era o ideal de Deus. Então a vida de José melhorou um pouco, porque ele sai da cisterna e agora ele vai para dentro de uma casa. Existem fases das nossas vidas que ela dão um up, e nós damos uma melhorada, mas ainda não é o ideal. Talvez seja o real, mas o ideal para José era o trono, era o palácio. Então José aqui, ele vai passar por uma fase de treinamento e de teste. José agora está na casa, José agora melhora de situação, mas ele ainda continua como escravo. Esse aqui é um tempo em que José serve as pessoas. José, ele serviu, mas ele não foi servido. José, ele fez, trabalhou, e o seu patrão prosperou, mas ele mesmo não prosperou. E Potifar, ele era muito claro quando ele diz: olha José, eu sei que eu estou prosperando por causa da tua presença aqui nesse lugar. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem marido que fala assim, ele despreza a mulher, porque às vezes a mulher, talvez, aparentemente faça um trabalho menor do que o dele, e vice-versa.
E às vezes o cara ganha uma grana melhor, às vezes o cara se dá bem na vida, e ele acha que a mulher é uma coitada. Coitada é ele que não sabe que ele pode estar sendo abençoado por causa da mulher que ora, por causa da mulher que é fiel, por causa da mulher que acredita. E eu vou falar para você como pastor, geralmente as mulheres assumem esse papel diante de Deus. Não seria o papel delas, mas elas assumem. E muitas vezes o homem, ele é abençoado, porque tem uma mulher que bate o joelho no chão e ora. Quantas vezes que filhos são salvos porque tem uma mãe que bate o joelho no chão e ora por ele? Então eu não estou dizendo que isso não acontece também com os homens. Pode acontecer, claro que pode. Às vezes a mulher está achando que ela está por cima da carne seca, que o emprego que ela tem, que o salário que ela ganha, que a promoção que ela teve é por causa dela. Não, minha filha, talvez seja porque a mão de Deus está sobre o seu marido. E é por isso que nós temos que ter muita sabedoria. Talvez você está lá na sua empresa, sabe? E você está achando que é porque você é o bambambam, mas talvez existam Josés lá dentro, que oram para que a sua empresa prospere. Tem lugares e tem pessoas que só a presença dele no lugar já traz a bênção de Deus, já traz um milagre de Deus sobre o lugar, porque nós carregamos a presença do Senhor dentro de nós. Então, essa fase aqui é aquela fase em que você serve, mas você não é servido. Essa fase aqui, talvez você já viveu uma fase assim, que você tem ajudado pessoas, mas elas não te ajudam. Que às vezes você ora para alguém prosperar, ela prospera, mas você também está precisando prosperar. Quantas situações que às vezes você está com um problema no casamento, e Deus coloca um casal para você aconselhar. Quantas vezes que você está precisando de cura, e você clama e pede e Deus não cura, mas você ora por alguém e a pessoa é curada. Sabe, às vezes você vê algumas coisas acontecer na vida das outras pessoas, e na sua vida não está acontecendo. E nós temos que ter o coração correto, para mesmo quando nós não vemos frutos na nossa vida, nós entendemos que nós estamos sendo treinados por Deus. José foi treinado na casa do seu pai, e José agora estava sendo treinado na casa de Potifar. Mas o tempo de casa também é um tempo de teste. A esposa de Potifar, a Patifona, deu o bote nele. E José poderia tê-la como amante, e ele poderia então subir na vida mais facilmente. Muitas pessoas, quando estão em uma fase de casa, elas são tentadas a queimar essa etapa e subir mais rápido na vida e sair dessa fase. Deixa eu te falar, o maior desafio não é sair da fase. O maior desafio na vida de um crente é sair de maneira correta, em qualquer que seja a fase, em qualquer que seja a estação da vida que ele esteja vivendo. José foi tentado pela esposa de Potifar. Ele poderia ter pecado, mas ele resistiu ao pecado, ficou firme e pôde herdar as bênçãos que Deus tinha para ele. Então nós precisamos entender que o sim de Deus é uma bênção, que o não de Deus é uma proteção. Por isso não tente romper quando Deus diz não, porque é uma proteção. E a espera de Deus é uma preparação para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus estava preparando José. Então, a história de José nos ensina que é muito melhor estar na prisão com Deus do que no palácio com o diabo. Por isso ele resistiu à tentação de não pecar. Nós sabemos que a mulher então vai mentir, José vai ser preso injustamente, e José passa para a terceira fase da vida dele. Pode colocar, a terceira fase é a fase do cárcere. Gênesis 39, 20 diz: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Nessa fase aqui, José vai ser treinado na escassez. O cárcere aqui, ele representa aquele tempo que nós vivemos de injustiça, aquele tempo de ingratidão, aquele tempo de esquecimento, aquele tempo de um lugar indesejado. Às vezes não é o emprego que você quer, às vezes não é o lugar que você desejaria estar. José vai para a prisão injustamente. Eu quero que você saiba que existirão tempos de injustiça nas nossas vidas. Infelizmente todos nós vamos passar por isso. José no cárcere, ele foi esquecido, foi colocado no cárcere injustamente, e ele foi esquecido pelo copeiro. Tinha dois presos com ele, um padeiro e um copeiro.
os dois têm um sonho, José revela os sonhos dos dois, e aquilo que ele diz para o padeiro acontece, ele morre, e aquilo que ele diz para o copeiro, a interpretação do sonho acontece, e ele é restituído à sua posição. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Sabe aquele tempo que você é esquecido? Agora entenda algo e pare de sofrer. Nessa longa estrada da vida, você vai ajudar pessoas, e elas vão te esquecer. Você vai tirar pessoas de situações difíceis, mas elas vão esquecer disso e elas vão te deixar. E deixa eu falar uma coisa, está tudo bem. Nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você esteja vivendo nessa fase que parece que até o céu te esqueceu, que ninguém lembra de você, mas você não está esquecido, você está guardada e guardado pelo Deus eterno. José então passa para a quarta fase, que é a fase da corte. Deixa eu dar uma acelerada. Tinha 30 anos quando começou a o quê? Servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. José atravessou a fase da cisterna, José atravessou a fase da casa, José atravessou a fase do cárcere, e ele chega agora na fase da corte. Aos 30 anos de idade, José se torna governador do Egito. E o que é que nós podemos aprender com José na corte? Preste atenção, a corte, o palácio, é o tempo do cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Foi o tempo do cumprimento da promessa de Deus na vida de José. Na corte é José chegando para governar o Egito. O palácio, ele simboliza a posição privilegiada. O palácio fala de autoridade. O palácio fala de conquista. José tira a roupa de prisioneiro e coloca a roupa de governador. José coloca agora o anel no dedo, que é símbolo de autoridade. E José agora, ele tem um selo de Faraó, que é o chancelar de Faraó na vida de José, autorizando tudo aquilo que ele iria fazer. A corte, o palácio, é a fase da realização do sonho de José. É Deus cumprindo as promessas e o sonho de anos atrás se manifestando. Agora preste atenção, a corte, a abundância, o palácio, a prosperidade, o carro, a casa, o ministério privilegiado, todas essas coisas aqui pode representar também uma fase ou um tempo de prova. Por quê? Porque quase 20 anos depois, José está na corte, e ele vai reencontrar os seus irmãos que o venderam. 20 anos, mais de 20 anos depois, José agora vai ser provado no seu coração. Como é que José está agora que ele prosperou? Como é que José está agora depois que ele venceu? Como é que ele está agora que ele viu as promessas de Deus se cumprirem e os seus irmãos literalmente estão vindo comer na sua mão? A pergunta é, como é que eu reagiria? Como é que nós reagimos? Quando alguém fala mal de nós, quando alguém tenta nos prejudicar, quando alguém nos trai, e depois de um tempo nós nos reencontramos, essa pessoa está na sarjeta e você está por cima da carne seca. Como é que você vai agir ou reagir diante dessa pessoa? Como que nós reagiríamos? 20 anos depois tem uma grande fome espalhada no mundo, os irmãos de José estão perdidos, a nação, o pouco que tinha estava morrendo, e eles vão buscar ajuda onde? No Egito. Nas mãos de quem? Nas mãos de José. José poderia ter se vingado, mas o que é que José faz? José perdoa os seus irmãos. José resiste ao direito de se vingar dos seus irmãos, e ainda vai sustentar toda a família dele para o resto da sua vida. 4 fases, mas o que mais importou foi a forma como José, ele reagiu em cada uma delas, porque no final de tudo, o que mais importa é, o que é que nós vamos fazer com aquilo que fizeram conosco? O que é que nós vamos fazer com aquilo que a vida aprontou conosco? Isso aqui foi determinante na vida de José, e é determinante nas nossas vidas, para onde nós vamos chegar. Como que José conseguiu resultados tão extraordinários? E ele pode inspirar gerações, mesmo passando por tudo o que passou. José não se tornou alguém amargo
complexado, revoltado e sem acreditar em mais ninguém. Geralmente a tendência dessas fases da vida é criar em nós um coração amargurado, um coração desconfiado. Nós não confiamos em ninguém, nós não acreditamos na boa vontade de ninguém. José, ele guardou o seu coração. José, ele não ficou uma pessoa, sabe, que precisou passar a vida toda numa terapia, porque José decidiu no seu coração o que ele ia fazer com o que fizeram com ele. Muita gente, sabe, passa por essas fases de cisterna, de casa, de cárcere, mas se tornam pessoas azedas. Muita gente deixou essas fases para trás, mas elas permitiram que a dor do passado fizessem delas pessoas azedas. Tem pessoas que são azedas com os outros. Tem pessoas que as fases da vida passaram, mas elas se tornaram pessoas que deixaram isso azedarem as suas vidas. José nos ensina que dá para vencer na vida, dá para receber as promessas, o cumprimento das promessas de Deus, mesmo sofrendo qualquer tipo de injustiça, mesmo sofrendo traições, mesmo sofrendo abandonos e falsas acusações. José chega à corte, ao palácio com 30 anos, por causa da maneira como ele reagiu em cada fase dessa vida. Tem duas pessoas que têm uma frase muito boa, a primeira deles é Rick Warren, que ele diz que o modo como você enxerga a vida molda e define você. A forma como você vê, a perspectiva como você vê a vida, isso vai moldar e definir você. Um dos maiores treinadores e líderes do mundo, John Maxwell, pode colocar, ele diz que a vida é 10%, olha só, a vida é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo a isso. A grande sacada da vida de José foi como ele reagiu à fase da cisterna, da casa, a fase do cárcere e principalmente a fase em que ele estava por cima da carne seca, a fase da abundância, a fase da corte. Essas foram as 4 fases, pode colocar: cisterna, casa, cárcere e corte. Agora, eu quero falar contigo sobre 4 convicções que fizeram José reagir de maneira correta em cada fase da sua vida. Pode colocar o próximo, por gentileza. Primeira coisa, que José tinha convicção plena, José tinha certeza absoluta, é que Deus estava com ele em qualquer fase. Você consegue entender isso? Deus estava com ele em todos os momentos. E Deus também está conosco em todo o tempo. O texto diz, 39:2, Gênesis diz: o Senhor o quê? Estava com José, por isso ele era bem o quê? Sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu Senhor. José tinha essa convicção. Ele estava como escravo, ele estava na casa de Potifar, mas mesmo assim o texto diz que o Senhor estava com José. Eu quero falar para você que não importa a estação que você esteja, não importa a fase que você está enfrentando, você precisa ter essa convicção de que Deus está com você. Ele disse a Faraó, ele disse aqui na casa do egípcio, o texto diz que o Senhor estava com ele, mas ele vai falar essa mesma coisa para Faraó. Ele disse para Faraó, quando Faraó foi perguntar sobre a interpretação do sonho, ele disse: olha, o meu Deus é que dará significado ao seu sonho. Olha só o que diz esse próximo texto, Gênesis 41:16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Ele tinha plena convicção. Ele estava prisioneiro. Surge um sonho de Faraó que ninguém conseguiu interpretar, e ele diz: olha, Deus, isso não está em mim, Deus é quem vai dar a resposta. José vai dizer essa mesma coisa para os seus irmãos. Depois que ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, os seus irmãos ficam com medo dele matá-los por aquilo que eles haviam feito, e José vai dar essa resposta para os irmãos dele. Olha o que é que José diz, Gênesis 45, versículos 7 e 8.
Deus me enviou. Imagine isso, os irmãos estão diante dele, tudo morrendo de medo. Agora ele vai nos matar. Agora nós estamos fritos, lascados, cozidos e sapecados. E José então diz assim: olha, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim quem? E sim Deus. Por que José não se vinga? Porque ele sabia que em todas as estações que ele estava. Irmãos, preste atenção. Quando o anjo aparece para José, lá em Mateus, do capítulo 1, que José quer largar a Maria, o anjo aparece e diz: olha, tudo isso que está acontecendo, aconteceu para que se cumprisse o que está escrito pelo profeta. José está dizendo para eles: olha, não foi vocês que tentaram me matar, vocês acham que isso é obra de vocês, mas não, Deus foi quem me enviou na frente, para poder preservar a vida de vocês e da nação de Israel. Vocês tentaram fazer o mal para mim, mas Deus estava comigo em todas as situações. Olha só o próximo texto, quando ele está na casa de Potifar, nós lemos esse texto, ele diz: olha, o Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar, em Gênesis 39, ele diz exatamente isso, que o Senhor estava com José. Estevão vai falar a mesma coisa em Atos capítulo 7, verso 9. Olha, quando ele está relatando a história dos patriarcas, ele diz: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Não importa o mal que as pessoas tentam nos fazer, não importa aquilo que as pessoas falam, agindo de forma injusta contra a sua vida, eu quero dizer para você aqui, a Bíblia diz que Deus está conosco. Deus é Deus dos montes, mas Deus também é Deus dos vales. Deus é Deus que está nos momentos de alegria, mas também nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Porque às vezes nós temos a tendência de achar que Deus nos esqueceu por causa de um momento difícil na nossa vida. Tem uma poesia que eu me lembro mais ou menos dela, que você pode procurar depois no Google, que fala sobre pegadas na areia. E essa poesia é alguém dizendo que ele percebia que durante toda a trajetória da vida dele, ele via 4 pegadas na areia, que eram 2 pegadas dele e 2 pegadas de Deus ao lado dele. Mas ele, prestando bem atenção, ele ficou atento e ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, ele só viu 2 pegadas na areia. E ele disse: Senhor, naqueles momentos mais difíceis que eu precisei do Senhor, o Senhor me deixou, porque só tinha 2 pegadas na areia. Então Deus diz para ele na poesia: você acha que aquelas pegadas eram suas, mas não eram, eram minhas. Naquelas fases da vida, eu estava carregando você nos meus braços, no meu colo. José tinha uma convicção, e uma das convicções que ele tinha é que Deus estava com ele. Não importa, os patriarcas eram invejosos, eles venderam ele como escravo, mas o texto diz que Deus estava com ele. Deus permaneceu com José, porque José se permaneceu fiel. Se você permanecer fiel, você pode ter certeza que não importa a fase, ela vai passar. Você vai sair dessa fase mais maduro, você vai sair dessa fase tendo experiência com Deus. Olha só o que 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2 diz: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, os acharei, porém se o deixardes, Ele o quê? Vos deixará. Então José, ele permaneceu fiel com Deus, e Deus permaneceu fiel com José. Você pode repetir comigo, diga assim: não importa as minhas lutas, o Senhor sempre estará comigo. Você pode repetir de novo, diga: não importa as minhas lutas, não importa a fase que eu esteja vivendo, o Senhor está comigo. Aleluia. Segunda convicção que José tinha, pode colocar por gentileza. José sabia que ele havia sido chamado para servir, independente do momento que ele estava vivendo. Aí você pode pensar assim, porque quando nós lemos a história de José, você vai vendo José servindo o tempo todo, e parece que José é um bobinho da corte, parece que ele é meio abestado,
Mas José tinha algumas convicções. A primeira convicção que ele tinha era que Deus estava com ele, não importava a situação, não importava o tempo, não importava a fase. E José tinha convicção, a certeza absoluta, que ele havia sido chamado para servir, independente da fase que ele estivesse vivendo, independente do momento da vida dele. E outra coisa, José servia com excelência, independente da fase que se encontrava. E isso é um exemplo para nós, sabe por quê? Porque quantas pessoas que param de servir a Deus e servir na casa de Deus, porque estão passando por momentos difíceis, porque foram decepcionados em alguma fase da sua vida. E José, ele tinha essa convicção. Em Gênesis, no capítulo 39, nós vamos ver que Potifar, o patrão dele naquela época, percebia que Deus estava com José, e que José trabalhava, servia tão bem, com tanta excelência, que ele foi encarregado de tudo na casa de Potifar. Olha só o que diz esse texto: vendo pois o seu senhor, que o Senhor Deus estava com José, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ele era um escravo, mas ele fazia tudo com tanta excelência, que o patrão dele encarrega ele de tudo na sua casa. Eu quero dizer algo para você: não importa a fase que você esteja vivendo, sirva na casa do Senhor com o seu melhor. Sirva lá no seu trabalho como para o Senhor, e não como um simples funcionário para receber um salário no final do mês. Sirva com espírito de excelência. Se você trabalha na construção civil e é um pedreiro, seja o melhor pedreiro de Goiânia, do Brasil e do mundo. Se você é professora, seja a melhor. Não importa a área que você atua, sirva com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. Faça o melhor. Mesmo, pastor, mas isso é para enriquecer patrão. Ei, você não trabalha para homens. Nós servimos ao Senhor. Mas ninguém olha quando eu estou puxando a cadeira, ninguém olha quando eu limpo o chão. Ei, nós estamos fazendo para o Senhor. É Ele que nos aprova, é Ele que prova o nosso coração. Ele servia com tanta excelência, que o patrão dele olha para ele e fala assim: olha, você que vai comandar tudo aqui para mim. Em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 12 ao 14, diz que antes da cisterna, José já servia na casa do seu pai. Preste atenção: antes de servir em qualquer lugar, nós precisamos servir na nossa casa, nós precisamos servir na nossa rua, nós precisamos servir na igreja, nós precisamos servir no trabalho. Não importa o lugar, nós vamos servir. Olha só o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 12, 13 e 14. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Olha o que diz o verso 14. Disse-lhe Israel, próximo 14. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. José servia, antes mesmo da cisterna, ele servia na casa do seu pai. José aqui é enviado para servir aos seus irmãos, lá na terra de Siquém. Sabe, irmãos, em todas as fases da vida de José, ele servia com excelência. José servia com excelência. José serviu na sua casa. Sabe, eu falo isso com o coração desarmado. Tem pessoas que querem servir na igreja, e isso é bom, mas antes de servir na igreja, sirva na sua casa. Eu vejo algumas pessoas aí fazendo manifestações que querem salvar a Amazônia, mas elas não jogam água nem na samambaia da mãe. Antes de servir em qualquer lugar, tem pessoas que servem aos outros na rua, e isso é muito importante, mas não serve a mãe e o pai em casa.
Tem filhos que servem fora, mas não servem aos pais. Antes dele servir na casa de Potifar, antes dele servir na corte, antes dele servir no cárcere, ele serviu na casa dos pais. O texto diz exatamente isso. Agora preste atenção, em todas as fases de José, da vida de José, ele servia com excelência. Antes de tudo desmoronar, antes de jogar ele na cisterna, ele estava servindo. Depois de tudo desmoronar na vida dele, ele continuou servindo. Quando Deus o exaltou e colocou ele lá no palácio, ele continuou servindo. José não esperou as condições perfeitas para servir. José serviu em cada fase que ele estava. Nós vemos muitas pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu não sirvo na igreja ainda porque eu estou estudando. Eu não sirvo na igreja ainda por causa dos meus filhos. Eu não sirvo ainda na igreja como voluntário, ou no Kids, ou nos jovens, ou onde quer que seja, porque eu estou trabalhando muito, ou porque eu tenho vergonha. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa começar a servir. Ah, não, mas se eu tivesse o talento tal, eu ia servir. Não, não é assim que funciona. Ah, mas eu queria servir, não sei. Não, sirva onde tiver. José serviu em todas as fases da sua vida. E nós podemos ser pessoas, Jesus disse, aquele que quiser ser maior, seja o que serve. Tem uma festinha de confraternização, sirva. Lá no seu trabalho, sirva. Na igreja, sirva. Na sua casa, sirva. José serviu em todas as fases. José, ele chegou na casa de Potifar como mais um escravo, mas pela forma excelente como ele serviu, ele foi encarregado de tudo. José chegou no cárcere como mais um prisioneiro, mas pela forma como ele serviu, pela forma como ele se postou, ele se tornou chefe da cadeia. José chega na corte para interpretar o sonho de Faraó, como mais um. Existiam muitos magos que estavam tentando interpretar o sonho, ele era mais um, mas a maneira como ele serviu, por onde ele passou, o testemunho do copeiro, de como ele serviu no cárcere, José se tornou governador do Egito. Tem uma frase, um versículo que eu gosto muito, esse versículo de Colossenses, que diz assim, pode colocar, próximo. Colossenses 3, 23, 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão o quê? Servindo. Olha aqui para mim e grave isso nas tábuas do seu coração. Você não encontra o seu dom procurando, orando, jejuando. Você encontra o seu dom servindo. Comece a servir. Tem pessoas que chegam na igreja, ficam 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Não, eu estou procurando o que é que Deus quer que eu faça. Deixa eu te dizer uma coisa, sirva. Você não vai encontrar o seu ministério e o seu dom procurando, orando, jejuando. Você vai encontrar servindo. Sirva na portaria, sirva no VIP, sirva no café, sirva no louvor, sirva no Kids, sirva onde quer que seja. E nós precisamos servir independente da fase, independente da estação, do momento que nós estamos vivendo, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus no último dia vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Jesus disse: o maior é aquele que serve. Então preste bem atenção, no reino de Deus não é o que nós temos que importa, é o que nós fazemos com o que temos que faz toda a diferença. Algumas pessoas acham, não, que no reino é o que importa é o que eu tenho. Não, não importa o que você tem. O que importa mesmo no reino de Deus é o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. Eu quero falar para você sobre algo que eu vi essa semana na internet. Um homem falando sobre um avivalista chamado Mordecai Hans. E esse homem, ele pregava em tendas no início do século XIX. Havia um avivamento nos Estados Unidos,
E os homens faziam campanha naquelas grandes tendas que cabiam 5, 10, 15, 20 mil pessoas. E havia esse avivalista, Mordecai Hans, que não era um cara que tinha livro escrito, que não era alguém muito conhecido como Oral Roberts, como tantos homens de Deus que fizeram história naquela época. Mas estava tendo uma dessas tendas de avivamento, e 2 garotos de aproximadamente 14 anos chegaram porque escutaram as músicas, escutaram a pregação vibrante, e quando eles entram ali na tenda, está tudo lotado. E como estava tudo lotado, os 2 garotos fizeram o quê? Eles saíram, e estavam indo embora. E o porteiro, que era um diácono, que estava no turno dele, correu. Ei, espera aí. E o porteiro foi lá e pegou no braço de um dos garotos e falou assim: não vou embora, não, lá está muito cheio, não, vem cá, eu vou arrumar um lugar para vocês, vem cá. E pegou eles: eu vou colocar vocês 2 juntos. E ele foi lá, ciscou lá dentro, olhou tudo e colocou os 2 sentados. Ouviram a palavra, e naquela noite a pregação foi sobre o ousado amor do Pai. E então aquele avivalista chamado Mordecai Hans, ele faz o apelo. E aqueles 2 garotos vão à frente, se derramando, e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. E os 2 garotos, um deles era Billy Graham. Simplesmente Billy Graham. Talvez o maior evangelista de todos os tempos. O homem que lotou estádio, que colocou milhões, pregou para milhões de pessoas no mundo todo. O homem que todos os presidentes dos Estados Unidos que estavam vivos foram no seu velório. Ali estava nada mais, nada menos do que Billy Graham. E o outro garoto era chamado Greg Wilson. Esse era o nome dos 2 garotos. E Billy Graham começou a andar pelo mundo todo pregando para milhões e milhões de pessoas. E Greg Wilson era aquele que fazia toda a logística, toda a gestão ministerial desses grandes homens de Deus. Agora preste atenção. Quem mudou o mundo não foi Billy Graham, não foi Mordecai Hans, não foi Greg Wilson. Quem mudou o mundo foi aquele porteiro que serviu com excelência no seu turno. Foi aquele porteiro que disse: ei, Jesus veio para morrer pelo perdido, ele veio buscar e salvar o perdido. A tenda estava lotada, aquele porteiro podia simplesmente ficar com a plaquinha lá e falar assim: realmente está muito cheio aí dentro mesmo, mas o mês que vem vai ter outro evangelista aqui, outro avivalista, e vocês vêm. Não, ele foi correndo, e ele pegou no braço e falou: não, vem cá que eu vou arrumar um lugar para vocês. Aquele porteiro, ele mudou a história da humanidade, porque ele foi atrás de 2 garotos. Sabe por quê? Porque ele não somente serviu, ele serviu com excelência. Convicções que fizeram José reagir da maneira correta em cada fase da sua vida. A convicção de que Deus estava com ele, a convicção de que nós somos chamados para servir em qualquer que seja a fase da nossa vida. A fase está boa, eu estou servindo. A fase está mais ou menos, eu estou servindo. A fase está difícil, eu estou servindo. A terceira convicção que José tinha, e por isso ele reagiu como reagiu na sua história. Ele sabia que Deus, ele tinha certeza, a convicção de que Deus é especialista para transformar caos em bênção. Eu fui na internet, no dicionário, para saber o que é caos. E o significado é: caos significa que a situação está em estado de completa desordem, confusão e bagunça. Eu não sei como está a sua vida hoje, talvez esteja tudo desorganizado. Como diz lá no Maranhão, talvez esteja tudo chafurdado, bagunçado, em desordem. Talvez esteja confusão em todas as áreas. Mas eu quero dizer para você que Deus é especialista em transformar desordem, bagunça, confusão, qualquer que seja o caos. Ele é especialista em transformar em bênção. José acreditava nisso. José tinha convicção disso, sabe? E é exatamente o que a Bíblia fala. Ô irmãos, olha esses versículos que nós vamos ler aqui, que é o encontro que José vai ter com a sua família. Imagine isso. 17 anos os irmãos dele fazem
É o que fizeram. Agora, 13 ou 15 anos depois, ou mais um pouquinho, ele vai se reencontrar com a sua família. E José diz assim: olha, cheguem mais perto. Eles estavam com medo. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vocês planejaram o mal contra mim, Gênesis 50, 20. Mas Deus fez o quê? O tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus é especialista em transformar qualquer bagunça em bênção. Deus é especialista em mudar. José tinha plena convicção disso. E quando ele chega para os seus irmãos, eles falam: vocês estão achando que foi vocês que provocaram tudo isso? Não foi. Foi Deus que sabe todas as coisas. Foi Deus que pode todas as coisas. Preste atenção, nós precisamos acreditar que Deus está presente nas nossas vidas e que Ele é capaz de transformar qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais complicada que seja, mesmo que as circunstâncias gritem ao contrário de tudo, Deus pode mudar. Ele pode transformar qualquer cenário, qualquer casamento, qualquer família, qualquer ministério, qualquer área das nossas vidas. Sabe o que nós precisamos fazer? Nos arrepender das nossas confissões erradas, das nossas falas de derrota, de desacreditar do poder de Deus, sabe, de incredulidade, porque isso pode ofuscar a presença de Deus nas nossas vidas. Isso pode, sabe, reter aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Se nós queremos ver as promessas, sabe, se cumprindo nas nossas vidas, nós precisamos fazer como José, acreditar que Deus é especialista para transformar qualquer situação contrária, adversa, em bênção. Nós temos que nos agarrar nas promessas de Deus e não dar ouvidos para o diabo, mas crer que Deus é poderoso para transformar qualquer realidade. Quem crê, diga amém. Quarta convicção que José tinha é que Deus sempre surpreende com o melhor. É por isso que você nunca deve achar que é areia demais para o seu caminhãozinho. Você nunca deve achar que a bênção é grande demais. Ai, eu não mereço. Merece mesmo, não. Mas Deus sempre nos surpreende com o melhor. Olha o que diz esse texto de Gênesis 45, 20. Não se preocupem com seus bens, porque o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha o que diz Gênesis 46, 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu quero dizer para você nessa noite, que o tempo da bênção na sua vida, na minha vida, será muito maior do que o tempo da tribulação, do que o tempo das fases difíceis. A única coisa que nós precisamos fazer é reagir de maneira correta em cada uma dessas fases. Eu creio que o tempo da bênção será maior do que o tempo da cisterna. Eu creio que o tempo da bênção será maior do que o tempo da casa. Eu creio que o tempo da bênção será maior do que o tempo do cárcere. Eu creio nisso. José foi vendido com 17 anos de idade. Ele se torna governador com 30 anos de idade.
Ou seja, as fases ruins de cisterna, casa e cárcere na vida de José foram somente 13 anos. Mas a Bíblia diz que José morreu com 110 anos. Gênesis capítulo 50, versículo 26 diz: morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Escute, o que esse texto está nos dizendo é exatamente isso. Ou seja, as fases difíceis da vida de José foram de 13 anos, mas as bênçãos, a vida de José, aquilo que ele experimentou das promessas de Deus, foram mais de 80 anos na corte do Egito. Dos 30 aos 110, José viveu o cumprimento da promessa. Deus sempre surpreendendo com o melhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz nesse texto: ora, aquele que é o quê? Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui à frente. 4 fases da vida de José: a fase da cisterna, fase de imobilidade e incerteza, a fase da casa, treinamento e tentação, a fase do cárcere, angústia, injustiça, abandono, esquecimento e traição, a fase da corte, autoridade, tempo de honra e bênção. Pode colocar o próximo, por gentileza? E nós compartilhamos hoje essas 4 convicções que fizeram José reagir de maneira correta em cada fase da sua vida. A primeira foi qual? Deus está conosco em todo o tempo. Fomos chamados para servir, independente do momento. Deus é especialista em transformar a causa em bênção. E Deus sempre surpreende com o melhor. Qual foi a grande sacada da vida de José? Foi como ele reagiu às fases de cisterna, de casa, de cárcere, como ele se comportou na corte quando recebeu a promessa. Se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar com você. Todos nós temos fases difíceis nas nossas vidas, fases que serão diferentes, tempos distintos, tempos de luta. A vida vai nos surpreender com situações que nós não escolhemos, que nós não pedimos, que nós não desejamos, e na maioria das vezes também fases que nós não entendemos nada. Porém, José é um exemplo para mim e para você, de que independente do nosso passado, nós podemos reagir positivamente, confiando em Deus e construindo uma história diferenciada. Eu quero dizer algo para você nessa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. O versículo 15 diz: alegrem-se no Senhor. Versículo 16 diz: orem continuamente. Versículo 17 diz: em tudo dai graça, em todas as circunstâncias dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele fala sobre se alegrar sempre, orar continuamente e em tudo dar graça, não importa a fase. Escute o que eu vou dizer para você aqui nessa noite. Na maioria das fases das nossas vidas, nós não vamos precisar ser fortes. Vai ter momentos na nossa vida que a fraqueza vai se apropriar de nós, que o desânimo vai tentar nos abater. Mas em qualquer que seja a fase das nossas vidas, o chamado de Deus é para fidelidade a Ele e a sua palavra. Seja fiel em qualquer que seja a fase, não encurte o caminho, não importa o que custar, segura a onda, seja fiel, alegre-se no Senhor, ore continuamente, mesmo não entendendo, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos podem dizer amém?